Deus está prestes a mudar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. No vídeo de hoje, Deus vai abrir os seus olhos. Todas as cadeias vão se romper, vão se quebrar, porque eu creio que há uma promessa sobre sua vida. Há uma unção que será derramada no vídeo de hoje e eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai ser poderosa. Então assiste esse vídeo até o final. Por favor, assista esse vídeo até o final. Eu creio em nome de Jesus que isso aqui é uma palavra que você precisa receber com urgência. É uma palavra que você precisa muito receber. E pessoal, vocês acompanharam aqui a série do canal onde se chama Jovens Íntimos de Cristo. E eu quero que no final desse vídeo, quando esse vídeo acabar, você entre no nosso grupo do WhatsApp, porque na sexta-feira à noite, tá? Você tá vendo esse vídeo na sexta-feira, às 10 horas da noite, vamos estar reunidos para poder ter esse momento com o Senhor, para poder ter esse momento com os jovens e poder louvar, cantar, testemunhar, pregar, poder orar em conjunto e com os irmãos. Então eu creio que você precisa estar lá. E essa mensagem vai falar profundamente ao seu coração, porque há um renovo que está por vir e eu creio que você faz parte disso. Amém, meus irmãos? Como vocês viram, houve uma sequência de conteúdos aqui no canal referente a isso, Jovens Íntimos de Cristo. E a mensagem de hoje, ela se chama O Poder de um Jovem Íntimo de Cristo. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui com base na palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre um jovem íntimo de Cristo. O que a Bíblia fala quando um jovem íntimo, quando eu falo íntimo, é que ama o Senhor, que tem sede da palavra de Deus. O que acontece quando esse jovem se posiciona? O que acontece quando esse jovem é obediente e vive segundo os caminhos do Senhor? Glória a Deus, porque isso aqui está extraordinário. Eu quero começar introduzindo esse conteúdo falando para vocês o seguinte: é que o mundo hoje, ele precisa de jovens que carregam fogo e não apenas fama. O mundo precisa de pessoas como você que amam a Deus. O mundo precisa de pessoas como você que tem fogo e amor por Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ser íntimo de Cristo é ser alguém que anda tão perto de Deus que a sua vida se torna uma chama que acende outras vidas. Esse vídeo é um chamado, esse vídeo é um despertar espiritual, porque eu creio que Deus está te levantando e está te chamando para você se posicionar, para que outras vidas sejam posicionadas e para que outras vidas possam vir a conhecer o nome de Jesus. E desde a Bíblia até hoje, nós vemos jovens que decidiram viver na presença de Deus e eles impactaram gerações. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns jovens e algumas histórias bíblicas que são extraordinárias e que mostram de como é forte, sabe, o jovem íntimo de Cristo, como é forte quando ele decide se posicionar e quantas coisas acontecem, quantas maravilhas acontecem. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é: o jovem íntimo de Cristo é forte no Espírito. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, vai nos falar bem assim: e vós escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Salmo 119, 9 vai dizer bem assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E aqui eu quero trazer um exemplo bíblico de Daniel. Vocês conhecem, muitos conhecem já a história de Daniel. E Daniel, ele tinha ali por volta dos seus 15 a 17 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E aí, quando ele está na Babilônia, algo muito interessante acontece. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então você vai acompanhar isso lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, e você vai ver que o resultado foi que Deus lhe deu sabedoria 10 vezes maior que todos os outros jovens da Babilônia. E aqui a gente vê que, assim como Daniel, muitos jovens hoje enfrentam muitos banquetes do mundo, enfrentam muitas oportunidades do mundo, enfrentam muitas tentações, banquetes mesmos, sabe? Prazeres, vícios, distrações. Mas o jovem que é íntimo de Cristo, o jovem que ama Cristo, ele não se rende, ele permanece fiel, porque o Espírito Santo fortalece e o capacita nesse processo. Em Atos, no capítulo 4, versículo 13, a Bíblia vai nos falar bem assim: reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Tiago
Tiago 5,16 vai dizer bem assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. E assim como Daniel, quando você começa a entender que um jovem íntimo de Cristo, ele é forte no espírito, meus irmãos, grandes coisas começam a acontecer. Grandes coisas começam a acontecer na vida desse jovem, porque assim como Davi ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Você olhava para ele, você falava, o pessoal, né, olhou para ele e falou bem assim: mas esse aí, tem certeza que é esse aí? Ele era só um jovem, porque Deus levanta os improváveis, meus irmãos. Então, quantos de nós, às vezes, acreditamos que Deus não está nos chamando porque a gente começa a colocar defeito, começa a nos colocar para baixo? Eu sou pequenininho, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Mas, meus irmãos, Deus levanta os improváveis. O jovem íntimo de Cristo, ele tem autoridade no céu e na terra, e assim como Davi, ele era apenas um adolescente e pastor de ovelhas, só que aqui acontece algo extraordinário. Enquanto todos, eles temiam diante de Golias, eles tinham medo de Golias, Davi ele se levantou com ousadia, meus irmãos, porque a sua intimidade com Deus era maior que o seu medo. E aí em 1 Samuel, no capítulo 17, você vai acompanhar isso, que a intimidade de Davi, a intimidade que Davi tinha era muito maior que o seu medo. E Deus está levantando você, uma pessoa que muitas vezes olham para você e falam: é o improvável da família, é a ovelha negra, é o que ninguém acredita, é o que ninguém bota fé, é o que ninguém coloca esperança, é o que xingam, humilham, é colocado de lado, falam que você não tem capacidade, falam atrocidades sobre você. E aí você vê que uma pedrinha na mão de um jovem íntimo de Cristo derruba gigantes que exércitos inteiros não conseguem enfrentar, meus irmãos. E aqui eu quero que você entenda que essa autoridade, esse poder está sendo derramado para aqueles que se posicionarem no mundo espiritual. Então hoje muitos jovens, eles se sentem muito pequenos diante de desafios, sabe? Você que está me assistindo aqui agora, você pode se sentir pequeno diante de muitos problemas na sua faculdade, na sua família, com ansiedade e depressão, achando que isso é muito grande e você é muito pequeno. Mas um jovem que ora e busca intimidade com Cristo, ele tem autoridade para derrubar gigantes espirituais e mudar ambientes. Um jovem que é íntimo de Cristo, ele tem a autoridade para mudar o que está acontecendo à sua volta. Pode ser com uma pedrinha, assim como Davi. Pode ser com situações que você fala bem assim: meu Deus, é gigante demais. Mas quando você é íntimo de Cristo, você não teme. E Deus quer levantar você para que você não tenha medo. Deus quer levantar você para que você tenha ousadia. Para onde você chegar, não importa o gigante que for, você derrotar com ousadia para glorificar o nome de Jesus. A grande verdade, meus irmãos, é que você está muito acomodado. Você está muito acomodado e Deus quer te levar para um outro nível, uma zona de desconforto. O jovem íntimo de Cristo, meus irmãos, ele tem uma promessa. E essa promessa é sobre um avivamento de uma geração. E em Romanos 12:2 vai falar bem assim: não vos conformei com este mundo. Mateus 5,14 vai falar: vós sois a luz do mundo. E aí quando você começa a olhar para a Bíblia, e você vê o exemplo de Daniel, você vê o exemplo de Davi, você vê o exemplo de José, né? Que José ele foi vendido pelos seus irmãos, ou seja, ele foi traído, preso injustamente, ou seja, José, ele parecia sem futuro. E quantas vezes, pessoal, nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos futuro? Nos enxergamos como Davi, né? Nos enxergamos pequenos. As pessoas nos enxergam pequenas. E aí você olha para José, as pessoas o enxergavam, né, como um menino ousado, né? E aí José parecia sem futuro, mas no Egito, mesmo sozinho, ele manteve sua intimidade com Deus. Ele mostrou sua obediência a Deus. Ele foi temente a Deus e Deus o levantou como governador porque ele viu o coração de José. Ele viu a ousadia que José tinha diante da circunstância e Deus levantou uma nação inteira através de José. Eu quero que você entenda, meus irmãos, um jovem íntimo de Cristo, ele pode transformar uma nação. Um jovem íntimo de Cristo, ele pode transformar qualquer ambiente. Pode ser tua escola, pode ser tua casa, pode ser tua cidade. Não importa, meu irmão. José, ele se tornou resposta para toda uma geração. Então, o jovem íntimo de Cristo, ele muda o ambiente. O jovem íntimo de Cristo, ele é posicionado e ele governa sobre o ambiente que ele está. Daniel mostrou santidade, Davi mostrou ousadia, José mostrou perseverança, mas todos esses jovens tinham um segredo.
intimidade com Deus. E Deus quer te levantar, Deus quer te posicionar, Deus quer te revestir de ousadia e poder para você manifestar a glória dele. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Então, se você ligar aqui na terra, se você mover aqui na terra, se você fazer a obra de Deus ser viva, meu irmão, você está fazendo algo espiritualmente muito grandioso. Isso, às vezes você pode olhar para isso que eu estou falando e pensar assim, cara, mas por que isso é tão importante, Nicolas? Porque isso aqui, pessoal, quando você começa a olhar para a Bíblia e ver o mover que essas pessoas tiveram por ser obedientes e por viver na palavra de Deus e nessa ousadia, você começa a ver que, cara, muitas vidas são mudadas e transformadas. Tanto que nós estamos falando deles até os dias de hoje. Cara, multidões foram transformadas e a palavra de Deus se tornou manifesta e a glória do Deus vivo se tornou manifesta. Então, quando você começa a olhar para isso, você vê que não é qualquer coisa, é algo grande e Deus está te chamando para isso. E não necessariamente você tem que estar no YouTube, sabe? Meu irmão, aonde Deus te colocar, fale de Jesus e se posicione como um jovem íntimo de Cristo. Pode ser na escola, pode ser na faculdade, não importa o lugar, não importa onde. Aonde você estiver, se posicione como um jovem íntimo de Cristo. Pode ser na sua casa, pode ser na faculdade, pode ser na rua, pode ser na igreja, não importa onde, se posicione e governe como um jovem íntimo de Cristo, porque Salmos 24, 3, 4 vai dizer bem assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, o mundo não precisa de jovens famosos, ele precisa de jovens íntimos de Cristo que carregam a presença de Deus. E se você está me ouvindo aqui hoje, Deus está te chamando para você levantar uma geração. Deus está te chamando para você ser um jovem que vai avivar uma nação. Para você ser uma pessoa que vai carregar tanta presença de Deus que vai ser impossível ignorar você. As pessoas vão ver você entrando no ambiente e vão falar assim: cara, quem é aquela pessoa lá? Ele não fala palavrão, ele não xinga, ele fala de Jesus, ele ora. Ele é uma pessoa educada, gentil, fala de Jesus. Cara, como é que pode isso aqui? As pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo através da sua vida. E aonde você colocar as mãos, vidas serão curadas. Aonde você colocar as mãos, profecias serão liberadas. Você vai ter visões, você vai ter experiências e você vai fazer moveres. Mas isso não precisa ser na frente de uma câmera, não precisa ser na frente de um púlpito, pode ser no lugar que você está hoje. Então, eu entendo uma coisa: Deus está te levantando para você poder ser um jovem íntimo de Cristo, que vai fazer moveres como Daniel fez, como José fez, como Davi fez. Você não vai ter medo. Sabe por quê? Porque você é íntimo de Cristo. Quem tem intimidade com Deus não tem medo, meu irmão. Você vai olhar para aquele gigante e você vai detonar, porque você carrega uma presença de Deus que, meu irmão, essa presença ela te encoraja, te dá ousadia. E a palavra fala que Deus não nos deu espírito de medo, covardia. Então entenda que hoje há um renovo que Deus quer fazer na tua vida. E eu quero fazer uma oração para que Deus possa levantar essa geração íntima e cheia da presença de Deus. Eu quero que você que está ouvindo aqui hoje, você seja tocado pelo Espírito Santo. Eu quero que você possa, sabe, ser liberto dessa frieza espiritual e que caia por terra. E que caia por terra todo o laço do passarinheiro que é tramado sobre a tua vida, toda a seta maligna que tenta te desviar, sabe? Eu creio que há uma pessoa que precisa muito ver essa palavra, porque recebe ataques, recebe muitas tribulações e angústias e não sabe por que está recebendo isso e fica muito aflita por receber tanto ataque e tanta coisa ruim e às vezes fica pensando: cara, mas por que eu estou passando por isso? Mas o que está acontecendo na minha vida que eu recebo tanto ataque espiritual? É porque você foi chamado para você ser uma pessoa que vai levantar uma geração. É porque você foi chamado para ser uma pessoa que vai glorificar o nome de Jesus para uma geração inteira, uma nação inteira. É porque Deus está querendo te levantar, é porque Deus está querendo mover algo extraordinário na tua vida. É porque o Espírito Santo está te tocando e te falando assim: ó, fica firme, porque eu quero te levantar e te erguer. Essas batalhas é uma cilada do inimigo, é uma armadilha do inimigo para você desistir, porque o teu chamado é grande, porque o que ele preparou para você é grande. Então entenda uma coisa: você tá travado, você tá ali, sabe, sem conseguir ir para frente, é porque o inimigo tá fazendo coisas para você não progredir. Mas em nome de Jesus isso vai ser quebrado agora, em nome de Jesus. E assim como o Senhor levantou Daniel, Davi e José,
Meus irmãos, Ele vai levantar uma geração para ser resposta no meio de uma geração perdida, no meio de uma calamidade, no meio de um desespero espiritual que estamos vivendo. E em nome de Jesus você vai receber essa palavra e você vai comentar depois no final desse vídeo. A partir de hoje, eu serei um jovem íntimo de Cristo para influenciar essa nação. A partir de hoje, você vai ser esse jovem íntimo de Cristo. Você vai influenciar essa nação. Você vai mudar os ambientes e você vai glorificar o nome de Jesus aonde você estiver. Então coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e receba essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu coloco sobre o Senhor cada vida que está aqui agora, Pai, cada jovem, cada irmão e irmã, que eles possam, Pai, sentir a presença do Espírito Santo agora falando com eles, que eles possam reconhecer que santo é o Senhor e santo é o Senhor dos exércitos, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o que nos dá vida, nos dá cura e transformação. E você nos transforma e nos cura porque há um propósito derramado sobre nós. A vida que está sendo liberada sobre nós, Pai, é para que mais vidas sejam alcançadas, há mais famílias que precisam ser restauradas, há mais jovens que precisam conhecer do Senhor, há mais moveres que precisam ser feitos. Eu creio em nome de Jesus que o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está movendo é para que uma geração possa conhecer o Senhor. Em tempo de calamidade, o Senhor sempre levanta alguém. Em tempo de calamidade, o Senhor levantou Daniel. Em tempo de calamidade, o Senhor levantou Davi. Em tempo de calamidade, o Senhor levantou José. Em tempo de calamidade, você levantou grandes homens para a honra e glória do teu nome. Você fez com que esses homens manifestassem o teu poder e amor. E você nos mostra, a partir da tua palavra, que a intimidade é o que fez com que esses homens fossem levantados e posicionados. E hoje o Senhor está derramando uma porção de intimidade no coração de cada pessoa que está aqui hoje, uma porção de chama, sede e amor por ti, que essas pessoas possam ler a Bíblia por horas, possam orar por horas, possam jejuar por horas, possam sentir tua presença por horas, que elas possam ter fome e sede, possam sentir a tua presença ao ponto de manifestá-las com curas, com profecias, com direcionamentos, com discernimento do Espírito, com profecia, com dom de línguas, com moveres extraordinários, Pai. Em nome de Jesus, usa cada vida que está aqui hoje, para que elas possam reconhecer que o Senhor está os chamando, o Senhor está os posicionando, e para que a tua glória seja manifesta, Pai, que você possa mover cada jovem que está aqui hoje com um chamado e um propósito, Pai, em nome de Jesus, os direciona para um lugar mais alto, mova as estações, ó Pai, mova o teu propósito em direção a eles agora em nome de Jesus, ó Pai, abre os olhos espirituais deles, quebra as correntes e amarras e que em nome de Jesus toda seta maligna do inimigo que tenta os derrubar, tenta os distrair, caia por terra agora, Pai. O inimigo não vai parar aquilo que o Senhor já começou, pois a palavra fala que você é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que você é um Deus que tem planos, que você é um Deus que nos traz vida, que você é um Deus que nos traz renovo e que você é um Deus que nos sustenta, Pai. E que você continue sustentando cada pessoa que está aqui hoje para ser firme, para ser cheia e para continuar no propósito do Senhor em nome de Jesus, Pai. Coloca sobre elas uma porção de sabedoria, chama e deseje sede e amor por ti. Em nome de Jesus, que essa chama não se apague, ela venha queimar de amor por ti e que elas possam transbordar isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Digita aqui nos comentários agora então assim: a partir de hoje, eu serei um jovem íntimo de Cristo para influenciar essa nação. E declare isso sobre a sua vida. Deus quer te posicionar, Deus quer te usar e fazer da sua vida ser uma fonte para que mais vidas venham a ser curadas, transformadas e libertas em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e valeu!